Olá! Novamente estamos aqui em mais uma sexta-feira para estudarmos a palavra de Deus, nos alimentarmos desta palavra. E daremos continuidade ao estudo do cego de nascença, que está lá em João 9. Só que desta vez eu tentei organizar o nosso estudo em períodos, em partes. Então hoje iremos entender quais foram as evidências, os pontos que declaram a descrença de um povo no Cristo, nos milagres que ele fez. E para isso é importante que você vá, pegue sua Bíblia, marque o versículo e durante as semanas que virão nós possamos retornar a este texto para entender melhor o que diz essa passagem. Então vamos lá, eu irei pontuar algumas ações que revelam a doutrina de Deus, porém a descrença de um povo, devido às suas tradições, devido às tradições judaicas. Então, o primeiro ponto que revela essa descrença na doutrina que Jesus estava pregando, no milagre que Jesus fez, foi a cura no sábado. O segundo ponto que revela essa descrença é Jesus ter a atitude de cuspir na terra, fazer o lodo e untar os olhos daquele cego. E o terceiro ponto, além de curar no sábado, curar um pecador. Aí vocês podem me perguntar, Elisângela, o porquê desses pontos que estão lá descritos na Bíblia, na passagem de João 9, revelam a descrença no povo. Como sabemos, Jesus ele veio como para ser a luz do mundo e ele já vinha sendo anunciado por muitos profetas, inclusive por Isaías, quando disse uma mulher dará luz a um filho e seu nome será Emanuel. Isso já vinha sendo anunciado há muito tempo, a vinda de Cristo. E quando ele aparece na Galileia, muitos duvidaram que ele fosse o Cristo, apesar de ser muito sábio. Então ele passava pela Galileia ensinando, falando, da sua sã doutrina, da sua doutrina. Mas ele dizia, a doutrina não é minha, a doutrina é do Pai que me enviou. Quando Jesus curou no sábado, para eles foi um confronto, foi uma afronta muito grande, porque eles viam o sábado como um dia de descanso. Quando ele curou aquele cego, que para eles era a margem da sociedade, não tinha valor, era um homem pecador, um homem que com certeza tinha realizado algum pecado que diante de Deus seria imperdoável. Deus veio para esses improváveis. Então, os deficientes naquela época eram vistos assim como pecadores. Então eram rejeitados pelos fariseus, pelos escribas, pelo povo naquela época. É tanto que até os seus discípulos, por um momento, de forma insensata, interrogou Jesus: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais para que esteja nessa condição?
E aí Jesus disse, nem ele nem seus pais. Essa condição é para que se manifeste a glória de Deus na vida desse homem. Além disso, o cuspe que Jesus, foi uma ação de Jesus, cuspir na terra e fazer a massa, o lodo é massa, fazer a massa, o barro e untar os olhos daquele cego, declarava que Jesus estava trabalhando no dia de sábado. E eles tinham sábado como descanso. Então ia também de encontro ao que eles acreditavam. Além disso, o cuspe, ele tinha 2 sentidos. Tinha um sentido de rejeição, porque muitas vezes quando eles viam aquelas pessoas que eles consideravam pecadoras, encontradas em pecado, eles cuspiam nessas pessoas. Inclusive Jesus foi cuspido quando estava sendo levado para a morte de cruz. E o outro sentido é que eles viam o cuspe como algo sagrado que curava doentes, ferida dos doentes, mas não no sábado. Então tudo que Jesus fez ali ia de encontro às suas tradições, às suas regras, às suas leis. Então foi assim. Para que esse estudo fique mais claro sobre as atitudes de Jesus diante desses confrontos, nós estaremos aqui na próxima sexta-feira. Mas a essência desse texto é que mesmo em meio a tudo isso, Jesus não deixou de trabalhar. Porque ele próprio disse, é necessário trabalhar enquanto é dia, no momento que ele curou aquele cego. Ele disse isso para os seus discípulos. É necessário trabalhar enquanto é dia. Dia ali representava a vida. É necessário trabalhar enquanto há vida. Porque quando vem a noite, quando vem a morte, nada podemos fazer. Então, a semana que vem, daremos continuidade a esse estudo diante dessa rejeição que é evidente quando lemos esse texto. Um beijo para vocês, que Deus abençoe e que dê uma semana sustentada pelo seu Santo Espírito, o Espírito Consolador, que naquele tempo ele ainda não poderia anunciar, porque ele ainda não tinha sido glorificado. Então espero vocês na próxima semana. Tchau.